Opa, aqui é o Camilo. No tutorial de hoje eu vou te ensinar como fazer correção de cor profissional na Adobe Premiere. Te espero depois da vinheta. Primeiro eu vou te explicar a minha metodologia de ensino. Enquanto eu te ensino na prática, dentro do Premiere, eu também vou utilizar um documento escrito. Depois eu vou te disponibilizar em PDF no final da aula para download. E você vai poder baixar e acompanhar durante as suas edições, principalmente durante suas correções de cores. Aqui, enquanto eu falo, escrevo com vocês, converso, também vou fazendo na prática. Eu tenho uma colinha aqui do lado, então você vai perceber que eu vou dar uma olhada aqui para cá de vez em quando, para mim acompanhar, porque esse vídeo foi bem roteirizado e ele vai ficar bem denso e você vai sair daqui sabendo fazer uma correção de cor profissional. Primeira coisa, como eu vou te ensinar. Como eu disse, eu vou te ensinar a teoria mais a prática. Ou seja, vou te dar a teoria de tudo e vou te dar, ao mesmo tempo, a prática aqui no Premiere. O que eu vou editar? O próximo vídeo. O próximo vídeo, se você está vendo isso no dia que foi postado, vai ser quinta-feira. Então você vai estar editando junto comigo esse vídeo aqui, que já vai para o meu canal, pro meu Instagram e para o meu Facebook. E próxima coisa que eu preciso te informar, a disponibilização do conteúdo. Vou estar, além de estar disponibilizando esse PDF para você com tudo que você vai aprender nessa aula, para melhor fixação, eu também vou estar disponibilizando um trecho desse vídeo aqui, que você vai poder editar e praticar nesse conteúdo. Eu vou estar disponibilizando então aqui para download, mas somente no meu YouTube. Então vai estar na descrição do meu YouTube, tanto o PDF quanto o vídeo. Então para você baixar, se você já não estiver assistindo no YouTube, acessa meu YouTube e lá vai estar o link para download de ambas coisas. Agora nós vamos aprender um pouco sobre, deixa eu pegar aqui, a iluminação, a importância da iluminação. Como eu coloquei a frase aqui, nem a melhor das correções salva um vídeo mal iluminado. Ou seja, foca principalmente na iluminação. Isso vai determinar se o seu vídeo vai ficar com uma boa correção ou com uma correção ruim. Então, não deixa a variação de correção, que eu já vou te explicar um pouco mais pra frente, do tipo, não deixa uma hora a luz no seu rosto, uma hora no seu corpo, uma hora na lateral, uma hora sem preenchimento. Foca um padrão, e é exatamente o que eu vou te explicar agora, que é o padrão na correção de cor. O que é o padrão na correção de cor? É o que a gente precisa para fazer uma boa correção de cor, mais fácil. O que acontece? Muitas pessoas fazem uma variação de iluminação e a gente precisa de um padrão de iluminação, porque como a gente vai fazer a correção de cor, não pode ficar diferentes variações de correção de cor. Por exemplo, está claro agora, eu vou fazer uma correção de cor nesse vídeo, não pode ficar escuro depois, porque vai ficar diferente, vai ficar estranho. Então a gente precisa manter um padrão, ou seja, a gente precisa manter sempre a mesma iluminação. E aqui vem outro ponto que também tem relação com esse padrão de cor na iluminação, que é os tipos de iluminação, que é o natural versus o artificial. O natural você deve imaginar que é a nossa estrela, o Sol, que é basicamente uma iluminação que você não pode contar com ela, porque principalmente se você for seguir esse padrão da correção de cor, porque ela é um tipo de iluminação que não tem esse padrão. Porque tem muita variação, uma hora pode estar uma nuvem na frente do sol, e como ele também está em constante movimentação, se você gravar um vídeo de mais de 10 minutos, provavelmente vai ter uma variação. Então é muito importante que você tente o mínimo contar com esse tipo de iluminação, a não ser que realmente seja 100% necessário, você não tem outra forma de iluminação. Mas eu sempre recomendo que você utilize a artificial, não dependa da natural. Tenta sempre depender dessa artificial. Eu recomendo você ter um kit de softbox. Se você for investir, se você for começar a gravar ou já grava, investe em um kit de softbox. E o kit de softbox que eu falo não é 30 softbox, só um softbox com um kit de uma lâmpada e um tripé. Já é mais que o suficiente para você ter uma ótima iluminação. Agora, caso você esteja só começando ou queira algo mais simples, compre uma luminária chinesa. O que é uma luminária chinesa? É basicamente uma luminária que você tem que colocar o bocal nela e uma lâmpada, e você pode pendurar ela, colocar no chão, colocar na sua frente, que fica perfeito, e ela está sempre em bom preço. Eu recomendo que você faça isso. Você tem que montar a sua própria luminária chinesa. Ela é só o nome luminária, porque na verdade vem só a caixa, então você precisa montar ela. E eu recomendo que, se você não tem dinheiro para começar, comece com ela. Às vezes, se você conseguir comprar 2 ou 3, você consegue fazer uma iluminação até melhor do que um softbox direto na sua cara. A segunda coisa agora que eu vou te explicar é as duas formas. Deixa
eu voltar para cá, as duas formas de correção de cor. Aqui a gente tem uma inicial e uma final. Agora eu vou explicar a diferença das duas, deixa eu escrever certinho, inicial e final. Agora eu vou explicar a diferença das duas. A inicial, basicamente, ela é diretamente no nosso arquivo bruto. Ela também pode ter a variação de iluminação ou a variação da composição. Então, o que isso significa? Que a inicial, ou seja, a correção de cor inicial, ela é feita antes de qualquer coisa. Antes de você aplicar os cortes, efeitos, finalizar o vídeo, colocar trilha sonora, esse tipo de coisa, você começa já fazendo a correção de cor inicial. Ou seja, você faz diretamente no seu arquivo bruto. O que é o arquivo bruto? O que sai direto da sua câmera ou do seu celular. Então você fez isso, joga direto no Premiere, você vai ter umas regrinhas para você usar essa inicial. Eu raramente uso dela, só para avisar. Você vai usar ela quando você tem uma variação de iluminação. Você pode ver aqui, variação de iluminação. O que significa isso? Quando você tem o que eu te falei, aquele erro, aquelas várias variações de iluminação. Então você precisa corrigir parte a parte, um a um. É muito mais difícil, muito mais complicado. Você vai gastar muito mais tempo de edição. Então eu recomendo já que você se preocupe com isso desde o começo, esse padrão na correção de cor. Então você vai usar ela já no começo, vai usar vários, por exemplo, se você gravou vários vídeos, você vai um por um ou vai cortar as partes em que tá com uma variação de iluminação e vai corrigir até manter um padrão. E nunca vai ser perfeito, é quase impossível você chegar na perfeição fazendo isso. E também você vai usar ela quando você tiver uma variação da composição. Mesmo que a sua iluminação esteja correta em todas as composições, o que acontece? Você, por exemplo, gravou aqui dentro de casa, depois foi lá na rua, depois apresentou. Normalmente isso acontece em vídeos institucionais. Ou seja, vídeos que você teve várias pessoas gravando, ou vídeos que você saiu em vários lugares. Então você vai fazer a correção de cor em cada um deles. Uma correção específica para cada um deles que você achar melhor. Normalmente eu recomendo um padrão. Por exemplo, vídeos frios, você faz vídeos frios, a não ser que você queira propositalmente fazer essa variação. Ou seja, eu quero fazer um vídeo quente aqui, um vídeo que passa a sensação de frio, um vídeo que passa a sensação de tristeza, ou um vídeo que passa a sensação de suavidez. Você vai usar essa inicial quando você tem uma variação de composição. Mas caso seja uma variação pequena, por exemplo, eu gravei todos dentro de casa, aí você ainda pode optar por usar a final. E agora o que é final? Você faz ela com uma camada de ajuste. Eu vou te ensinar a fazer essa camada de ajuste, até porque eu uso ela, um padrão de iluminação. E também foi gravado em apenas um lugar. Ou seja, o que isso significa? Como a camada de ajuste, eu vou te ensinar a criar uma camada de ajuste aqui no Premiere. E também, que basicamente você pode fazer ela no final do seu vídeo. Por isso que ela chama final, porque depois que você acabou todos os seus efeitos, todas as suas transições, trilha sonora, todo o processo de edição, você cria uma camada de ajuste, coloca acima de todos os seus efeitos, ou acima pelo menos do seu vídeo, você aumenta ele até o final do seu vídeo. Você tem uma segurança também com essa camada de ajuste, porque você pode fazer a correção de cor nela, então ela vai aplicar em tudo que está embaixo dela, você vai entender essa hierarquia também. Deu errado, ficou feio, você não precisa de todo aquele processo. Às vezes você pode só apagar a camada de ajuste, não está diretamente no seu arquivo bruto, e nem no seu vídeo já é editado, então fica muito mais fácil. Você usa ele quando tem um padrão de iluminação, ou seja, você pode colocar a mesma correção de cor em todos os vídeos que não vai ter diferença. A mesma coisa vale por foi gravado em apenas um lugar. Ou seja, você não depende de ficar mudando de acordo com cada mudança de iluminação, cada mudança de cor, cada mudança de pessoa. Então você só vai se preocupar com o único padrão de correção de cor. Muito mais fácil, muito mais simples. Agora você vai entender o que nós usamos para fazer a correção de cor, com o que eu vou te ensinar. É importante você saber o nome, que é o Lumetri, ou Lumetri Color. Traduzindo para o português, é cor de Lumetri. Então, basicamente, nós vamos usar essa função interna do Premiere. É uma função profissional, você vai aprender a corrigir cor profissionalmente e você vai conseguir variar de vídeo para vídeo. Você vai entender, porque melhor do que você me copiar, é você entender e poder fazer os seus próprios vídeos. Então agora aqui, vou pegar aqui o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? As 3 formas de chegar até o Lumetri. A primeira forma, e a mais simples, é basicamente clicando aqui nessas 2 setas.
vindo em Effect, pesquisando, ó, sair da aba, podemos clicar em Effect, pesquisando Lumetri Color. E daqui você pode arrastar direto para o seu evento de vídeo. Aí você clica em Effect Control e vai estar aqui, ó, Lumetri Color, toda a edição. Mas aqui é uma forma menos profissional, então a gente apaga, Ctrl Z. Só uma coisinha, se você tiver com o Premiere em português, coloca cor de Lumetri. No caso, como eu não estou em português, não vai aparecer, mas pesquisa cor de Lumetri que sai. A outra forma é vindo em Window Workspace Color. Mas, se você tiver com o Premiere igual ao meu, você pode só clicar em Color, que vai abrir essa aba aqui de correção profissional. Vou colocar aqui no nosso bloco para fixar o aprendizado. Como eu te disse, a minha correção de cor é um pouco diferente. Então, eu vou de vez em Color direto editar esse arquivo bruto. Eu vou criar uma camada de ajuste. Esse vídeo ainda não está editado, mas não faz diferença. É importante você entender a ideia, e a teoria e a prática. Mas você clica aqui nesse papel, escrito New Item, ou Novo Item, se é em português, e clica em Adjustment Layer, ou camada de ajuste. Clica aqui, vai estar na resolução padrão, não precisa mudar nada aqui, a não ser que você queira criar a correção de cor numa parte específica, mas isso aí, provavelmente você não vai querer isso. Então clica em OK, já vem pré-definido. E agora você pega a camada e arrasta para o seu evento, para a sua timeline, na verdade. Clica aqui e você vai selecionar ela e clicar em Color. Aí vai abrir essa aba. E a forma que eu fiz, eu vou deixar aqui para vocês a forma que eu fiz, que é criando uma camada de ajuste e clicando na janela Color, com a camada de ajuste selecionada. E agora eu vou dar uma explicada rápida aqui nesses gráficos aqui, ó. Esse Parade, você vai entender ele. E também vou explicar esse controle de branco. O que acontece aqui? O seu provavelmente vai estar desse jeito aqui, ó. Vai estar desse jeito aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar Parade e também desselecionar Waveform. Porque eu, Camilo Neto, gosto de trabalhar com ele dessa forma, que eu acho mais fácil, um controle RGB. E a primeira coisa que eu sempre faço na minha correção de cores é o controle de branco. Para saber se está amarelado, se está azulado, avermelhado, alaranjado, sempre tem que fazer esse controle de branco, já que o arquivo bruto nem sempre está perfeito. E aqui tem duas formas, vou pegar aqui, tem duas formas de fazer o controle de branco. Tem a forma, vou pegar aqui, tem a forma automatizada, que é usando o conta-gotas. Eu vou te explicar a fundo cada um deles. E tem a forma manual. E a forma manual você faz com curves. A forma manual sempre sai melhor que a automatizada, porque tudo que é manual sai melhor. Tudo que é feito manual, com uma crítica própria, com um olhar de um editor, sai muito melhor do que algo automatizado, feito pelo próprio programa. Então tem duas formas, tem a automatizada, que eu vou te ensinar a fazer agora. Então, estando nessa aba aqui, você vai clicar em Basic Correction, e aqui vai estar White Balance. White Balance Selector é automática, é a forma automática. O que é a forma automática? Então você vai clicar nesse conta-gotas, você vai selecionar algo que deveria ser branco no seu vídeo. No caso, esse quadro aqui atrás deveria ser branco, então eu vou selecionar ele aqui no vídeo. E vai fazer essa correção mais ou menos, não tão boa. Então eu vou dar Ctrl Z porque eu não quero dar a forma automatizada. Agora você fecha então o Basic Correction, que a gente vai fazer da forma manual usando Curves. Então você vem em Curves e aqui você vai poder trabalhar cada uma dessas cores aqui. Você pode ver aqui que a cor vermelha e a verde está bem acima da azul. Então você vai pegar o vermelho e vai normalizar mais ou menos entre 60 e 70, nada acima disso. Então eu vou pegar aqui e diminuir bastante, ó, diminuir. Vai ficar um pouco esverdeado, vou diminuir um pouquinho o verde. Vou diminuir assim, deixar um pouquinho meio a meio assim. Ainda vou diminuir um pouquinho mais esse vermelho. E agora o azul, eu sempre gosto de fazer o oposto. Eu sempre aumento ele um pouquinho, ó. Eu sempre aumento ele um pouquinho, porque eu gosto dos meus vídeos em tons frios. E ainda vou te explicar um pouco mais pra frente outras coisas que eu faço para tornar o meu vídeo frio. E agora que a gente fez esse controle de branco, a gente vai começar a colocar a mão na massa e fazer a correção de cor. Vou colocar aqui já os três primeiros tópicos, que é correção de cor, e aqui temos um princípio. Vou até colocar em itálico aqui, ó. Presta bem atenção. Faça a sua própria correção de cor.
Isso aqui é muito importante para o seu desenvolvimento na edição de vídeo, na correção de cor. Se você imitar os valores que eu vou te ensinar aqui, você vai ser um imitador. E eu não quero produzir imitadores, eu quero produzir pessoas que saibam fazer uma correção de cor de verdade e editar vídeo da forma certa, da melhor forma. Aqui a gente vai começar com Basic Correction. No caso aqui a gente vai entrar no Premiere, abrir o Basic Correction e aqui tem algumas regrinhas. Normalmente, quase sempre das vezes, você não vai usar Exposure e nem contraste, que é exposição e contraste traduzindo. Tenta levar essa regra, não é sempre, mas tenta levar. Tente não mexer então nenhum desses dois, porque isso pode dar uma estragada no seu resultado final. Primeira regrinha aqui, não mexa em nenhum desses dois. Agora vamos começar mexendo nos highlights, ou seja, nos brancos do vídeo. Não é a sombra dos brancos, a gente pode considerar. Então eu gosto de aumentar bastante esse branco, porque ele dá uma diferença muito boa no nosso vídeo. Eu coloco mais ou menos entre 60 e 75, aqui eu vou colocar em 71, que fica legal. Em sombras, eu gosto sempre de trabalhar inversamente, mas presta atenção, não é inversamente os valores, é inversamente relações negativos e positivos. As minhas sombras brancas estão positivas, eu vou colocar negativo. No caso aqui eu fiz alguns testes e eu vou colocar em menos 13. Então já ficou um resultado um pouco melhor já. Aqui em brancos a mesma coisa. Eu vou colocar em 30, que eu trabalho mais ou menos entre 20 e 40, que dá um bom resultado. Aqui é os brancos do seu vídeo, estão os brancos. Colocar em 30 já dá um bom resultado. E aqui, mesma coisa, sempre inversamente. Aqui você pode ter uma base do valor, mas como meu vídeo for bem iluminado, então eu não preciso dessa base, eu preciso só da base dos negativos e positivos. Então eu vou colocar aqui menos 5. Já dá uma diferencinha bem legal, mas que eu não gosto muito de forçar. Isso porque meu vídeo é bem iluminado, então os pretos já estão um destaque até que legal. Agora aqui vem uma regrinha chamada CineStale, que é um formato de gravação na câmera. E o que acontece? O que é? Ele é basicamente um arquivo cru, sem saturação. Sem saturação e que permite a correção aprimorada. O que significa? Vou explicar primeiro a fundo o que é CineStale. CineStale é um formato da câmera de gravação que basicamente permite uma edição aprimorada, ou seja, uma edição melhor. Então ele grava o seu vídeo mais amarelado, mais sem cor, sem saturação e sem nenhuma correção automática. Se você puder gravar nesse formato, eu te recomendo que a sua correção vai ficar bem melhor. Então é basicamente isso, ele te dá o poder de poder fazer uma correção bem melhor. Por que eu tô te falando isso? Porque se você grava em CineStale, falta saturação. Então você vai aumentar um pouco da saturação. Se você grava em celular ou em câmera com correção automática, então não mexa em saturação. Eu não te recomendo mexer em saturação. Então nesse caso aqui, eu vou colocar um pouco de saturação. Eu gosto de colocar entre 105 a 120. Eu vou colocar em 115, que já dá uma saturação muito boa pro meu vídeo. E me deixa satisfeito essa saturação. Agora a gente vai mexer no Creative. Deixa eu acrescentar o tópico lá. Creative. Aqui basicamente clique em Creative, né? E aqui tem algumas coisinhas. Faded Film é um efeito que deixa o seu vídeo um pouco acinzado, muito youtuber usa. Quem tá assistindo não percebe, apenas quem tá fazendo a correção de cor, mas faz uma diferença bem grande. Eu gosto de trabalhar entre 10 e 20, nada mais do que isso, senão fica bem forçado o efeito. Vou colocar em 20, dá um ok, dá uma diferença bem legal. Em Sharpening é basicamente a tradução nitidez. Eu gosto de aumentar bastante, coloco entre mais 40 e mais 60, que dá uma diferença bem legal depois da renderização. No Preview você não consegue perceber muito bem, mas depois da renderização dá uma sensação de nitidez bem legal. Verbance é meio que uma saturação focada no RGB. O que isso significa? Essas cores aqui, a RGB, vermelho, verde, azul, elas serão o foco do Verbance. Eu recomendo que você não mexa nisso, é só se realmente você tiver uma situação bem específica, onde você sinta que você precise dessas cores essenciais. Mas tirando isso, eu recomendo que você não mexa, porque fica bem estranho, dá uma quebra no vídeo bem estranha. Saturação aqui é basicamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada daquela outra saturação, só vou aumentar aqui. Normalmente ela é focada um pouquinho mais pro tom de pele, mas isso também é considerado um mito. E porque realmente não faz tanta diferença, é a mínima da mínima. E aqui eu já poderia mexer nas sombras e nos highlights, nas sombras brancas no caso.
E aqui o que acontece? Eu não gosto de mexer aqui, porque tem uma forma mais profissional de você fazer isso. No caso aqui, agora eu vou pegar a definição de cada coisa que o Creative faz. Para te disponibilizar o PDF, eu vou deixar aqui, na verdade, no corrija no Color Wheels. E o que é o Color Wheels? É uma forma mais aprofundada de você corrigir essas sombras. Então, no caso, você vem aqui, clica em Color Wheels, você vai ter acesso a essas janelas. Aqui nas sombras, eu sempre gosto de deixar tons mais azulados, porque eu gosto de tons mais frios, foi o que eu te disse no começo do vídeo. Então, eu opto por deixar sempre no mais azul. Um azul um pouco mais claro. Então, você pega aqui e vai arrastando. Clica aqui no meio e vai arrastando assim pro lado, bem pouquinho. E pronto. Agora, uma coisa. Se você quiser, por exemplo, causar um tom de alegria, ou um tom mais animado, ou um tom mais quente, é só você pegar as sombras e colocar no alaranjado ou no avermelhado, mais ou menos, que causa essa sensação de mais harmonia, mais alegria. Mas como eu gosto dos meus vídeos um pouco mais suave, um pouco mais, o ar mais frio, então eu acabo usando um pouco no azulado. Os midtones ou os tons médios eu sempre gosto de deixar o oposto das sombras. Eu acho que essa é uma regra válida para toda correção de cor, que é trabalhar o inverso. Se eu coloquei azul aqui, eu vou colocar o oposto, que no caso é os tons quentes. O oposto dos tons frios são os tons quentes. Então, no caso, eu vou subir aqui e vai dar uma equilibrada. Então, se você colocou nos tons quentes aqui, coloque nos tons frios aqui, que vai dar uma equilibrada bem legal nos seus vídeos. Nos highlights ou sombras brancas, você pode colocar os azuis um pouco mais escuro. Você pega o tom que você colocou e deixa ele um pouco mais escuro, que vai ter um bom resultado. Então foi essa a correção no Color Wheels. Agora eu vou deixar as definições para vocês aqui no documento, que eu deixei aqui, ó, tons mais azulados, que é as minhas definições do vídeo, tons opostos, ou seja, alaranjados, o oposto do azul que eu te mostrei é o alaranjado, e os highlights, que eu coloquei tons mais azuis, mais escuro. Eu vou dar uma correção aqui, né, tons azuis mais escuros. Então, agora eu vou te explicar a definição de HSL Secondary. Por quê? Porque a gente não utiliza isso aqui na correção de cor. Tem muita gente que tem essa dúvida. Chega nessa parte e acha, mas o que eu faço desse HSL Secondary? Nada. Deixa desse jeito aqui, dentro da pré-definição, sem nada, sem nenhuma correção. Por que a gente faz isso? Ela basicamente serve para correção de cores mais específicas e não para imagens em geral. Eu não recomendo você utilizar ela, porque ela não serve para tratar a imagem em geral. É realmente uma forma mais profissional de trabalhar cores específicas. Por exemplo, eu acho que esse Kiko aqui devia ser mais amarelo. Então eu crio uma máscara, ou até por aqui mesmo, sem criar a máscara, tento trabalhar cor por cor aqui, tento aperfeiçoar esse amarelo, sem mexer muito nisso aqui. É uma coisa, podemos dizer assim, é meio que inútil. Mas, se um dia você precisar, tente dar uma mexida aqui, que vai resolver o seu problema. Mas por enquanto não se preocupe com isso, porque eu usei apenas 2 vezes desde quando eu comecei a corrigir cores de vídeo. Então não se preocupe com isso agora. Podemos fechar aqui agora, né? E algo para finalizar com chave de ouro a sua correção de cor, chama-se Vignette. Eu realmente não sei falar isso em inglês, mas eu sei a tradução. Isso que importa, que significa vinheta. Isso vai dar uma finalização no seu vídeo muito boa, você vai perceber a diferença que isso dá. Você clica aqui, né? Clica na vinheta. Eu sempre gosto de trabalhar com -1 a -2, nada mais do que isso, porque fica muito forte. Tem uma regrinha que se aplica a quase todos os vídeos que eu edito, que é basicamente tente fazer parecer o mais natural possível. Não deixe as pessoas perceberem que isso foi colocado aquela vinheta ali, que é uma coisa artificial. O que eu recomendo é que pareça algo natural, que veio da câmera, ou uma sombra que foi causada por algum motivo, ou na composição. Então, no caso eu vou deixar um pouco forte, você pode perceber que ficou bem forte, ficou bem artificial, mas você vai entender o porquê. Em midpoint a gente não muda nada, porque raramente você vai usar isso para fazer algum efeito, mas eu não recomendo que você utilize isso nas suas correções. E aqui que está o grande lance, roughness, que no caso é a suavização das bordas. O que acontece? Eu gosto de colocar o valor bem alto, em 50, de 45 a 70 mais ou menos. Eu coloco aqui e ele meio que dá uma variação nessa sombra. E fica bem legal o efeito. E aqui em Filter eu não mexo, eu recomendo que você não mexa. Eu nem vou explicar o porquê, só vou te mostrar mesmo. Olha aqui.
Você viu, né? Eu vou colocar aqui no nosso bloco de notas, estou só organizando aqui, para ficar entendível para você que vai baixar. Vou colocar aqui. E é basicamente isso. Midpoint não mexo, filter não mexe, amount mexo e coldness eu mexo. Sua correção de cor está finalizada. E agora eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Você que chegou aqui, é um conteúdo longo, denso e cansativo. E tem muita informação aqui, então você que chegou aqui, quero te parabenizar. Você é um guerreiro, você é o futuro da edição de vídeo. Você vai se tornar o melhor da edição de vídeo. E para facilitar a sua vida, então, eu vou disponibilizar esse vídeo em PDF. Esse PDF a gente escreveu junto aqui. Eu vou estar disponibilizando ele para você, até um pouco melhor, para que você acompanhe durante suas correções e durante suas produções de vídeo. Só que eu vou estar disponibilizando somente para o meu YouTube. Ou seja, você vai ter que acessar, se você já não estiver acessando, você vai ter que acessar meu YouTube. Na descrição desse vídeo vai estar os downloads de ambos os arquivos. Dos arquivos que você vai baixar para poder fazer essa correção de cor, treinamento, os arquivos para treinamento, e o PDF com tudo o que você aprendeu, todo o conteúdo da aula. E agora, fique com antes e depois da nossa correção de cor que você fez junto comigo. Então foi esse vídeo, eu quero te agradecer por ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado, eu tenho certeza que se você aplicar isso nas suas edições de vídeo, vai ficar outro nível. Se você quiser receber mais dicas como essa, vídeos como esse, me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal, porque tem vídeo novo toda segunda, terça e quinta, e algumas dicas no meu Instagram, stories do meu dia a dia, e vai ser muito bom se você acompanhar, porque vai ser uma longa trajetória que a gente vai caminhar junto, e com certeza você vai se tornar o melhor na edição se acompanhar tudo isso, direto dos bastidores. Compartilhe esse vídeo, deixe seu gostei, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver que eu vou estar respondendo todo mundo. Espero no próximo vídeo, falou, fui, tchau!